Será que deu certo? Vamos ver. Vamos ver. Vamos esperar um pouquinho para ver se o pessoal responde aí. Estamos ao vivo, né? Aí, acho que entrou. Agora tá ok? Agora deu. Tá. Só que a gente perdeu todos os comentários. Aqui. A Ivana Lúcia Xavier pede orações para tia Lourdes Rodrigues. Muito obrigada. Vamos iniciar? Né? Vamos fazer a prece de abertura. E aí, à medida que a gente vai andando, eles vão conectando de novo, né? Entrando de novo. Vamos unindo os nossos pensamentos e as nossas preces e vibrações em favor daqueles que estão necessitando de ajuda, tanto física quanto espiritual, nessa noite. Pedimos a Jesus, nosso mestre e companheiro, que esteja conosco neste Evangelho do Lar, através dos nossos irmãos da espiritualidade maior que já nos acompanha, levando as residências aos locais onde estão as pessoas, nos hospitais, trazendo as energias suaves do amor de Deus e unidos em vibrações com os nossos irmãos espirituais, aqueles que trabalham conosco na medicina espiritual da Casa da Prece, que eles levem as nossas preces, transformando-as em remédio curador do corpo e da alma, e administrando aos nossos irmãos, que eles possam melhorar da condição que se encontram. Unidos a Jesus, elevemos a nossa prece de gratidão, que é a mesma que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis entregues às tentações e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Vamos ver aqui. Vamos ver como é que está. Agora acho que já tá ok aqui. A Basilice falou, estamos online. Voltou, a Célia falou, tá tudo certo. O vídeo foi encerrado mesmo, eu não sei como. Aqui a conexão tá ótima, de repente caiu. Mas vamos lá, vamos em frente, vamos para a leitura então. Eu vou mostrar para o Anderson aqui, camisa do Timão aqui, Anderson. Ah, é. Agora com a contratação do Neymar, esse mês, o Botafogo Timão. reforçando para depois do coronavírus, viu, Anderson? Timão, mais ou menos. Timão. O Zé Caio não tá indo, né? Não. Capítulo 23, o item 7. Deixe aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele disse a um outro, siga-me, e ele lhe respondeu, Senhor, permita-me ir primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe retrucou, deixe aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Mas quanto a você, vá anunciar o reino de Deus. São Lucas. Que podem significar essas palavras? Deixe aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos.
As considerações que precedem demonstram, em princípio, na circunstância em que foram pronunciadas, que elas não podiam exprimir uma recriminação contra quem via como um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Elas, porém, encerram um sentido profundo, que apenas um conhecimento mais completo da vida espiritual tinha como fazer compreender. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é mais que transitória e passageira. É uma espécie de morte, caso seja comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo não passa de uma veste grosseira que envolve por alguns momentos o espírito. Verdadeira corrente que o agrilhou à gleba terrestre e da qual ele fica feliz ao ser libertado. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela recordação ao espírito ausente. Não, pela recordação que se tem pelos mortos que se prende à matéria, ao espírito ausente, e é parecido ao que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que os que estimavam e guardam como relíquias. Eis o que aquele homem não tinha como compreender por si mesmo. Jesus ensinou isso, dizendo: não se inquiete por causa do corpo, mas pense antes no espírito. Vá ensinar o reino de Deus. Vá dizer aos homens que sua pátria não se acha no mundo, mas no céu, pois lá somente se acha a verdadeira vida. Perfeito. Muito bem. Como explicar uma passagem dessa aos olhos de Jesus, né? Como explicar que Jesus faria faria uma grosseria dessa com uma pessoa que acabava de ter o seu pai morto? É claro que as traduções bíblicas e as pessoas que traduziram, né, talvez tenha se equivocado em alguns pontos do que Jesus falou. Porque nessas línguas, no aramaico, no hebraico, uma vírgula é suficiente para mudar uma frase toda e dar sentido diferente. Assim como aquela outra também, que as pessoas falam da mãe de Jesus, e quem é meu pai e quem é minha mãe. Não é? Como se ele estivesse ignorando os seus pais. Ele amava os pais dele. A mãe. E como é que ele falaria uma coisa assim? Então, às vezes o sentido da palavra, por isso que é muito importante, muito interessante a gente estudar as letras bíblicas, evangélicas, do Evangelho de Jesus, para que nós tenhamos uma visão diferente de tudo isso que está escrito. Por isso que algumas religiões mais ortodoxas se confundem um pouco, levando ao pé da letra o que está escrito no Evangelho, ou o que está escrito nas traduções bíblicas, todas, incluindo o Velho Testamento. Não é? Jesus, ao dizer isso para essa pessoa, ou dizer de outra forma para essa pessoa, ele quis dizer que o corpo não teria muita importância mais. Porque essa pessoa, né, o pai desse cidadão que havia falecido na carne, ele teria uma vida plena no plano espiritual. E o corpo, na visão de Jesus e na nossa visão, é muito passageiro aqui na Terra. E o que realmente importa é a vida espiritual, é o nosso espírito. O que nós fizermos para o nosso espírito é o que realmente importa para nós. Mas não é dessa forma. Nós nunca falaríamos isso para uma pessoa que vem nos procurar ou pedir uma ajuda, uma coisa desse tipo. Por quê? Porque nós temos essa cordialidade. Não devemos, de forma nenhuma, fazer com que a pessoa se ofenda conosco, principalmente falando de pai, mãe, né, de familiares. Só um minutinho aqui, Eli. A gente falou no início do Evangelho do Guilherme, da Lu, né? Enviamos as vibrações para eles. E ele está aqui, entrou a Fátima, Maria do Carmo. Olha lá, o Anderson reclamou aqui, ainda bem que é preto e branco a sua camisa, tá? Angélica Freitas, meu pai está aqui também, boa noite aqui. E o Guilherme está aqui. Estamos no Hospital dos Servidores, em São Paulo.
Não consegui acompanhar, mas gostei muito da camisa do Hélio. Por acaso ele é botafoguense também. O Guilherme, o Hélio e o André só no estado de São Paulo. Estamos juntos, Guilherme. Então, conforme eu falava do plano espiritual, da importância que Jesus e que nós, os Espíritos, atribuímos à vida futura. Não a essa, que é muito passageira, mas nem por isso deixamos de valorizar os nossos corpos emprestados por Deus, para que a gente cumpra essa etapa reencarnados ou encarnados aqui na Terra. Vivemos uma boa parte, né, desse tempo em escola, em aprendizado, principalmente dessa vez que nós estamos aqui no Evangelho, passando por um aprendizado mais severo, não é um aprendizado mais duro, para que nós voltemos, retrocedamos um pouco do que nós estamos fazendo com as nossas vidas, não é? O desacelerar a nossa vida para vivermos um pouco diferente do que vínhamos antes. Eu conto uma passagem aqui, sempre gosto de contar, de um amigo que esteve na Europa, acho que na Suécia, há uns 10 anos. Então, 10 anos atrás, estávamos mais ou menos naquele patamar da correria, né, do aprendizado e passando por dificuldades, pelas crises mundiais, econômicas, etc. E ele foi fazer um estágio lá na Scania, na Suécia, porque a Scania é sueca. E então ele ficou hospedado no hotel e todo dia um funcionário da Scania o pegava no hotel e levava para a fábrica, onde ele estava estagiando lá. E era um colega muito próximo de mim. Então ele me contou, quando ele voltou, que aconteceu um fato muito interessante com ele, né? Nós estávamos todos naquela correria doida. Então a pessoa pegava ele no hotel e no primeiro dia do estágio dele, eles chegaram cedo na fábrica, por volta de 7 horas, e o horário deles entrarem para a fábrica era em torno de 7h30. Eles chegaram meia hora mais cedo. E a pessoa que estava conduzindo ele ali parou no estacionamento vazio, mas ele parou lá no final do estacionamento. E eles foram caminhando por dentro do estacionamento até entrar na fábrica. E ele não tinha muita intimidade com a pessoa, passou. No dia seguinte, o cara veio no mesmo horário e parou no mesmo lugar. E vieram caminhando. E no terceiro dia, ele não aguentou. Ele falou: cara, me desculpa te perguntar, mas nós chegamos tão cedo, todos os dias, o estacionamento está vazio. Por que você para tão longe do lugar que nós vamos entrar na fábrica? Por que você não para mais próximo dessas vagas, mais próximas da porta que nós vamos entrar? Ele falou: sabe por quê? Porque muita gente chega atrasada aqui, pega trânsito pesado, às vezes nas rodovias próximas aqui. Então eles chegam atrasados e eu deixo esse lugar para eles. Porque como eles vão chegar com muito menos tempo para entrar e nós chegamos com um tempo maior, eu tenho a oportunidade de parar mais longe para ceder a vaga mais perto para eles. Isso não é interessante, assim, do ponto de vista do que nós estamos comentando aqui, de pessoas que já têm em si essa bondade, pensa no próximo, sem ninguém pedir. Ele parava mais longe, porque ele tinha tempo de caminhar para entrar. E alguns dos funcionários que chegariam, ele estava pensando mais adiante. Ou seja, pessoas espiritualizadas. Enquanto nós vemos tanto por aqui pessoas que querem levar vantagem em tudo, querem continuar levando vantagem mesmo nesse período difícil, será que essas pessoas estão pensando na vida futura? Ou é realmente um morto enterrando outro morto, sem nenhum aprendizado? Né? Aos nossos olhos parece que sim, que existem pessoas ainda que estão muito presas aqui no terra a terra, né? Vamos dizer, está muito preso, fixo. Essas pessoas, quando desencarnarem, né? Quando chegarem no plano espiritual, vão ter uma surpresa muito grande. Vão se surpreender, às vezes até positivamente, mas muito provável que vai ter algumas decepções no plano espiritual. Para esses é que Jesus manda esse recado.
pense mais na vida futura. Não é? Nós temos falado bastante disso aqui nos últimos dias. Se ligue às coisas do alto, para que as outras sejam acrescentadas de maneira proporcional para todos. Então, falando um pouco do plano espiritual, né? Nós às vezes deixamos de falar um pouco do que nós conhecemos do plano espiritual, né? Quando estamos de lá, nós temos a oportunidade de visualizar situações com uma ótica diferente, porque não temos um empecilho do corpo físico, não é? Não nos prende nesses 5 sentidos somente que nós temos aqui na Terra. De lá nós temos uma visão mais clara de tudo. Porém, a prova maior é aqui. Então, quando estamos planejando a nossa vinda para a Terra, quando temos essa oportunidade de planejar a nossa reencarnação, nós prometemos várias coisas. E claro, prometemos sempre para o bem. Não temos a intenção de planejar uma vingança aqui na Terra. Não é? Sempre estamos ligados ao bem no momento desse planejamento nosso. Então, quando a gente vem para cá, e aí a gente chega na idade adulta, que a gente começa a entender realmente o sentido da vida aqui, por que nós estamos aqui, de onde que nós viemos, e é para onde nós iremos depois. Quando a gente entende isso, às vezes as religiões nos dificultam um pouco esse entendimento, mas quando nós aprofundamos um pouco mais, a gente já fica sabendo o que acontecerá conosco depois. Então, algumas coisas para nós se tornam um pouco supérfluas, se tornam um pouco desinteressantes para nós. Por quê? Porque esse passar dos tempos, algumas pessoas vivem na casa aí dos 80 anos e às vezes o aprendizado foi tão pouco que ele volta às vezes de mãos vazias para o plano espiritual. Não estou me referindo a nenhuma religião, a vincular nenhuma religião. A própria pessoa, ela é sua própria religião. Porque não adianta de nada, e as religiões nos dias de hoje viraram puros rótulos. Não é? Eu sou espírita, mas dentro da casa espírita. Quando eu ponho o pé para fora, eu sou a outra pessoa. Sou católico, quando eu termino a missa no domingo, lá fora eu sou outra coisa. Não sou mais aquela pessoa cordial, sensata. Eu sou evangélico até o momento em que não piso no meu calo. Muita gente fala assim para mim, eu sou paciente, mas não pisa no meu calo não. Mas então elas não são pacientes. Porque o momento de provar, de dar o testemunho, é o momento do estresse. É o momento mais, vamos dizer, culminante para a gente ter autocontrole e passar por cima de certas situações. Passar por cima, deixá-las de lado. Assim é a mensagem de Jesus hoje. Deixe os seus mortos, enterrem os seus mortos. Mas você, no fundo, ele gostaria de dizer para aquela pessoa, mas você poderia aprofundar um pouco mais, ir atrás do que realmente importa agora, uma vez que o corpo físico vai se deteriorar na Terra. Com todo o cuidado para não melindrar, para não machucar a pessoa, mas em síntese era isso que ele queria dizer. E é o que nós também devemos fazer. Nesses momentos agora, a gente sente demais nossos entes queridos que estão indo embora, às vezes com essa doença aí do coronavírus, mas importa o que fizeram antes disso. Isso é que realmente vai contar na sua chegada no plano espiritual. Ou às vezes até no seu desligamento aqui do corpo. Quando as entidades venerandas vêm buscar-nos, ou buscar os nossos familiares, e quando chegam se deparam às vezes com pessoas que estão muito presas ao orgulho, às coisas materiais, ao ciúme doentio dentro da família. Essas serão as dificuldades que nós devemos ir abrandando aos poucos, para que nós não precisemos sofrer tanto com esse desligamento dos laços, para que o nosso espírito vá
para a casa de verdade, a casa paterna no mundo espiritual. E nem para que nós demoremos tanto, cheguemos lá e vamos demorar tanto ainda para desapegar disso. Quando não, ficamos ainda aqui na terra, atrás dos nossos familiares, dentro das casas que nós moramos, apegados a bens materiais que nós deixamos aqui, incluindo nossos familiares. Então, é hora de nós olharmos por esse ângulo, do que realmente vai nos importar depois. Tudo é necessário. Temos que ter um equilíbrio das coisas materiais com as coisas espirituais. Mas muitas das coisas materiais nós devemos ir abandonando aos poucos, deixando de lado certos requintes que nós temos, deixando de lado nossas paixões mais inferiores, aquelas da posse. Nossa, sou dono do meu filho, sou dono da minha mulher ou do meu marido. Isso vai no momento final. Quando que seria para nós, para ser um voo espetacular, que nós deixamos para trás a lagarta da borboleta aqui e vamos alçar voo mais alto. Talvez seja um empecilho para nós. Talvez nossas asas estejam podadas e nós não consigamos levantar voos mais altos, mais bonitos, para chegarmos no plano espiritual em condições melhores do que quando viemos de lá. Toda vez que nós fazemos essa reflexão do nosso desligamento dessas coisas materiais, a gente pensa muito naquelas pessoas que nós conhecemos que estão ainda muito presas à matéria, muito ligadas às coisas que o dinheiro compra. Então aquele pensamento espírita, bastante famoso quando chegar o momento, nada do que não te pertence você vai deixar aqui. Ou seja, todas as coisas materiais não irão embora. Nosso dinheiro, nosso carrão, nossa casa, nosso isso, nosso aquilo, nosso filho, nossa mulher, eles ficarão aqui. Agora, tudo que nos pertence é obrigatório levar. E o que nos pertence, na verdade? Somente as nossas ações que nós praticamos. Aí muita gente se alegra e fala, mas as minhas boas ações eu vou levar, não só as boas, mas também as más ações. E elas serão o divisor de águas quando estivermos no plano espiritual. Elas serão o fiel da balança, como nós dizemos. E quem fará isso por nós? Nós mesmos. Olha que coisa maravilhosa. Nós mesmos vamos nos auto-julgar se nós estamos capacitados a continuar essa evolução ou se teremos que voltar de novo nas condições que nós viemos para resgatar algumas coisas que nós deixamos para trás. Quando nós falamos isso para determinados casais, para que eles continuem nessa labuta diária, trabalhando em benefício do próximo, auxiliando aqueles que precisam, fazendo a nossa parte corretamente, mas se não conseguirmos, talvez nós tenhamos que voltar com o mesmo parque. Aí muita gente se desespera, né? Não, com esse eu não quero voltar mais, ou com essa eu não quero mais voltar. Então é bom e mais sensato que nós façamos a nossa parte corretamente, para nós não deixarmos nenhuma malinha para trás, nenhuma bolsinha para trás, para ter que voltar para buscar. Não é? E assim, para a gente ir encerrando, eu conto aquela história do homem que veio, reencarnou aqui na Terra e era um homem muito bom, muito caridoso, fazia a sua parte, trabalhava como carpinteiro, mas auxiliava todo mundo.
passava por ali, paciente ao extremo. E um dia, trabalhando na serra, ele deu uma bobeada e um braço dele escapou e pegou na serra e decepou o braço dele. Ele ainda era jovem, na casa dos 40 anos, e ele ficou então, mas super revoltado com aquilo. Sem o braço, ele já não podia trabalhar daquela forma, então ele vivia falando para todo mundo: de que adianta a gente fazer o bem para os outros? Olha quanta coisa eu fiz, quanta gente eu ajudei, e vem agora essa maldição e me corta o braço. E foi vivendo daquela forma, vivendo revoltado com aquilo, até que um dia ele desencarnou. E quando ele desencarnou, foi desligado do corpo e chegou no plano espiritual. E lá então o anjo que veio recebê-lo perguntou para ele: como é que foi a sua vida lá na Terra? Ele falou assim: até os 40 anos foi muito boa. Depois de lá para cá eu perdi a razão de viver. Mas o que aconteceu? Ele falou: então, eu trabalhava e contou a história para o anjo. Então, olha para você ver, eu perdi meu braço. Eu fiz tanta coisa para as pessoas, fui injustamente mutilado na terra. E o anjo então ficou consternado com aquilo e falou: não, mas então você tem razão mesmo. Vamos olhar lá no livro da sua vida, né? Todos nós, para desespero de alguns, temos um registro lá no céu. Então nós vamos olhar o livro para ver. E quando começaram a folhear o livro, eles viram a preparação da sua reencarnação. E lá no livro, do que ele ia viver aqui na Terra, a sua cabeça que ia ser decepada na máquina. Mas por ele ter sido muito bom, Deus concedeu a ele o direito de perder somente o braço. E aí ele se consolou, porque seria a sua cabeça que ele perderia. Mas ele foi muito bom para as pessoas aqui. Então não merecia perder a cabeça. Então muitas das vezes, das coisas que acontecem conosco, e nós reclamamos, para variar, a gente sempre está reclamando, talvez fosse para acontecer o pior. Talvez fosse para acontecer o pior. Então, para a gente meditar no dia de hoje, né? Deixe os mortos enterrarem seus mortos, no sentido literal do que nós falamos aqui hoje. Muita paz a todos, saúde, alegria nos corações. E a Ludmila vai ler os recados aqui para nós. Além disso, eu quero só registrar aqui nessa passagem o caráter de consolo, né, que Jesus nos passa também com essa frase que à primeira vista parece grosseira, né, mas que depois do Evangelho segundo o Espiritismo a gente recebe essa explicação maravilhosa aqui e entende o caráter de consolo nessa frase de Jesus. Ele quer que a pessoa perdeu o pai agora, sim, tudo bem, mas demonstra que o corpo é só uma veste grosseira, que a vida eterna não é aqui. Aqui é uma passagem, uma escola, um aprendizado muito útil na nossa vida, mas a nossa vida é lá. Então, olha aqui que o Espírito se refere, que a gente, enquanto tá aqui, é a nossa morte, não é a nossa vida. Então, olha a grandeza que é a nossa passagem para a vida espiritual. Então, Jesus repreende o jovem dizendo: agora se console falando da vida espiritual. E não é isso que acontece com a gente quando a gente perde uma pessoa muito querida. A gente se apega muito na questão espiritual, pelo menos a gente que é espírita, a gente já conhece alguma coisinha e fica se lembrando, né? Fala assim, não, eu vou me reencontrar com essa pessoa novamente. Nós estamos ligados pelos laços do amor, esses laços não se rompem. Então isso é um consolo muito grande. Ali Jesus explica: não se preocupe com objetos, conforme está aqui, com objetos, com relíquias da pessoa, guardar, fulano tocou naquele copo, eu vou guardar o copo para sempre, porque
né? Ele quer que você olhe para um lado maior da coisa. Que você veja a grandeza da vida espiritual e o consolo que ela traz para a gente quando você começa a trabalhar em prol daquilo, né? A gente que está ali na casa da prece, já tivemos aquelas perdas, né? O Christian é um que mexe muito com a gente ainda. Então, assim, aquilo ali consola a gente. Aquela pessoa foi atendida, ele participou de inúmeras palestras, ele gostava muito de estar ali, ele gostava de aprender, de estar junto, de participar, de tomar o passe, de fazer o tratamento. Então isso incentiva a gente e consola, porque temos certeza que ele foi mais preparado para lá por causa dessa convivência gostosa que a gente tinha junto lá. Então, o meu recado era esse, que eu queria deixar aqui. Quando a gente perde alguém que a gente estima muito, o nosso consolo é falar da vida maior, da vida verdadeiramente falando, para quem quer que seja, sem querer trazer ninguém para religião, para nada disso, mas falar da sua certeza, da sua fé, da sua alegria em saber que você um dia vai reencontrar com essa pessoa, com essas pessoas. Agora vamos vendo aqui aonde a gente parou, era no Guilherme, né? A Mila Pacheco entrou, boa noite. Eulália Prates, boa noite. Denise Carvalho, boa noite. Edneia, boa noite. A Dirce, que tenhamos paciência e conseguiremos atravessar a nossa metamorfose, que possamos evoluir, isso mesmo. A Cecília entrou aqui, Hélio, aqui, a seu Hélio Lude. Por favor, fazer uma vibração para o Paulo de Tarso, aquele advogado de Jacareí, que desencarnou hoje cedo, e vibração para a família. Com certeza, nós vamos lembrar dele lá, tá, Cecília? Saudade de vocês também. Abração para vocês. A Eliane está aqui, mandando boa noite. A Silvia, saudade de todos. Mila, boa noite. Lúcia, muito saudade de todos. Logo, logo a gente vai estar junto de novo, Deus quiser. Valdilene, boa noite. A Lila fala aqui para você, Hélio. Senhor Hélio, por que não consigo dormir depois que faço o evangelho com vocês? Gratidão. Tá com insônia? Bom, se a gente tivesse jeito de mandar uma água fluidificada aí para você, seria muito bom, né? Na Casa da Prece nós temos a água do sono lá, que a gente chama. As pessoas tomam e dormem bem. Mas pode colocar o copo pode aí. colocar o copo hoje. Vamos fazer uma vibração então, que você consiga já de novo pegar no sono aí mais cedo, né? Talvez a rotina também, não sei se a sua rotina mudou desses dias. Atrapalha um pouco o sono. Atrapalha um pouco o sono da gente, tem os horários, etc. Mas vamos lá, vamos fazer então a vibração com a água sua e tomando você vai ver que vai melhorar. É a Lila, tá? Tá. Deise Cavalcante, maravilhoso o tema de hoje. É para se refletir mesmo. Obrigada, Deus abençoe. Verdade, Deise. Isabelle, gratidão, boa noite. Maria Eliane, saudades de todos. Fátima, obrigado pelo evangelho de hoje, aprendi muito. A Gina está aqui, saudade, Gina. Abraço para você e para o Américo. Ivan Edneia, boa noite. Pede oração pela família. A Helena, gratidão, amigos. Hoje meu coração foi muito consolado. Graças a Deus, Helena, você merece muito. Ari Cândido, boa noite, amigos. Não desistam desse trabalho de amor. Se Deus quiser, nós vamos continuar firme aqui, viu, Ari? Tá certo? Agora vamos passar para a nossa prece e vibração da noite. Não esquece dos avós da Célia, tá? Do Paulo de Tarso, da Luna e de todos os outros aqui que pediu pela família. Muito bem. Vamos de novo nos concentrando, buscando a companhia dos nossos irmãos, da espiritualidade maior que nos acompanha nesse momento. A eles vamos pedir para nos unirmos na prece e enviar aos nossos amigos
que estão relacionados aqui, e também aqueles outros que nós conhecemos e estão nesse momento necessitando de oração, necessitando das palavras de Jesus nas suas vidas. Vamos enviá-las a eles através da espiritualidade amiga. Vamos fluidificando as águas sobre as mesas de todos aqui presentes na live, especialmente para Lila, que anda sem sono. Vamos pedir à equipe do Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação da sua água, em especial com o calmante que trabalhamos na Casa da Prece, transformando-a em remédio para o sono. Também para todos que estão necessitados de dormir um pouco melhor, que a água e a medicação desate os nós que os prendem ainda, que eles possam ingerir, melhorarem-se, relaxar as suas tensões e dormir um pouco melhor. Pedimos também pela Lu, lá em São Paulo, com o Guilherme, que os nossos irmãos espirituais os alcancem, dando a ela a medicação necessária, guiando as mãos dos médicos que estão com ela nesse tratamento. Pedimos também pelos avós da Célia, internados em São José dos Campos. Nossa equipe médica espiritual também chegue até lá, orientando as medicações que os médicos aqui da Terra administrarão a eles. Família da Sidneia, né? Também perguntar onde está. Também pela família. Onde está essa família. Da Sidneia receba também a visita dos nossos irmãos espirituais. E a família do Paulo de Tarso, desencarnado hoje. E vai aqui o nosso abraço de consolo por essa ausência temporária que ocasionará a sua transferência no plano espiritual. Que ele também seja recebido, orientado nesse momento, nessa travessia do plano físico para o espiritual, que ele esteja amparado pelos nossos mentores, pelos trabalhadores do bem, que sempre encaminham os nossos irmãos nesses momentos. Jesus o abençoe e o guarde, assim como a sua família. E agora vibremos por todos nós que estamos passando por esse momento da pandemia, reclusos em nossos lares, alguns a trabalho emergenciais, que nós estejamos protegidos pelos nossos irmãos da espiritualidade bendita que nos acompanha, dando-nos paz, serenidade, paciência para os nossos dias. E nós ainda oramos por todos os países que estão acometidos pela doença, aqueles com mais casos, que Jesus estenda a sua mão misericordiosa e os proteja de todo o mal. Especialmente pedimos para o Brasil, pelos médicos que estão a trabalho, por todas as equipes de socorro que estão trabalhando nesses dias, que a espiritualidade que nos acompanha nos auxilie para que não se contagiem com essa doença. E a nós pedimos por todos os irmãos da nossa convivência e aqueles ainda que nos mandam mensagens pedindo ajuda,
Jesus, Divino Mestre e Companheiro, através das nossas relações com o plano espiritual, nossos irmãos que trabalham na causa, sejam visitados por eles também, amenizando as suas ânsias, as suas dores. Pai de amor e de misericórdia, cubra-nos com as suas bênçãos do mais alto, dando-nos paz, serenidade, acalmando as nossas mentes e os nossos corações. Mostre-nos a luz do caminho, para que nós não tropecemos nas pedras. Mostre-nos como chegar até a luz, que é a mesma que Jesus nos mostrou. Dai-nos sabedoria para entendermos os nossos momentos. Dai-nos paz para continuarmos nesta jornada evolutiva, nesse aprendizado constante, para que nós, ao final, possamos enxergar verdadeiramente o plano espiritual, onde descansaremos para continuarmos depois, trabalhando na seara do Mestre Jesus, que nos faz honrados de estar com Ele em todos os dias das nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. O Alexandre entrou aqui, seu sobrinho, de Indaiatuba. Boa, Alexandre. Boa noite aqui. Rose Fernandes, boa noite. Alexandre, abração para todos aí, viu? E até amanhã. Amanhã estaremos aqui de novo. Até amanhã a todos. Muita paz, saúde e felicidade para os nossos dias. Até amanhã, se Deus quiser.